Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Em casa, quietinho, relaxando, esperando a hora. Daqui a pouco, aquele papai esperto e partiu São Januário para curtir o Vasco. É realmente um vício, né? A gente fica chateado, triste depois da derrota do último sábado, mas se enche de esperança depois de uma semana, depois do aniversário do clube, expectativa hoje pela inauguração dos refletores, e a gente tem aí uma esperança grande que o Vasco possa fazer um grande jogo contra o São Paulo, um jogo dificílimo. A gente está fazendo esse pré-jogo, vamos ouvir os companheiros do Atenção Vascaíno, saber a opinião de cada um sobre o jogo, e eu no final vou dar a minha opinião. Mas informações: 16 horas o jogo, os ingressos praticamente esgotados, até a última sexta-feira 16 mil ingressos vendidos. A grande atração, sem dúvida, as duas maiores: a questão da inauguração dos refletores, do novo sistema de iluminação, que foi inclusive testado no treino da última sexta-feira em São Januário. Os jogadores treinaram quase que no horário da partida, e também o lançamento da terceira camisa, a camisa comemorativa aos 121 anos do Vasco da Gama. O técnico Vanderlei Luxemburgo fez alterações no time, na parte tática e também em relação a peças. Voltou com o Iago Pikachu, a lateral direita. Na frente, voltou com o Marrone, fazendo companhia a Thales Magno, e montou um esquema 4-1-4-1. A primeira linha com os 4 zagueiros: Pikachu, Osvaldo Henriques e Castan na zaga, e o Henrique na lateral esquerda. Richard como primeiro volante. Raul mais aberto pela direita. Marco Júnior, Andrei e Marrone. Marco Júnior e Marrone voltando depois de suspensão, não jogaram contra o Flamengo. E Thales Magno na frente. Esse é o time que vai enfrentar um São Paulo que também vem muito forte. O São Paulo deve vir com Thiago Volpi, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e na lateral esquerda o Léo Pelé. O Reinaldo não joga. O meio de campo com Tietê, Lisiero e Daniel Alves, a grande estrela, e na frente Antony, Raniel e Everton. O técnico Vanderlei Luxemburgo cobrou muito dos jogadores, movimentação, chegada na área, principalmente desses dois pelo meio, Andrei e Marco Júnior, e vai ter um reforço importante no banco, a volta do atacante Rossi, que treinou bem durante a semana, mas não consegue suportar os 90 minutos. Mas é uma ótima opção para o segundo tempo, de velocidade, ainda mais o São Paulo jogando com um lateral esquerdo que não é o titular. É um bom jogador o Léo, mas o Rossi pode dar muito trabalho por ali. Então já eu volto com a minha opinião, mas eu queria ouvir os companheiros a respeito desse desafio que começa daqui a pouco em São Januário, Vasco e São Paulo. Manda daí, rapaziada! Atenção, vascaínos. O jogo de hoje, um jogo difícil, contra o São Paulo, que vem embalado com 5 vitórias, além de ter o Daniel Alves na sua terceira partida. Isso sempre é motivante para o São Paulo, mas o Vasco vem de uma derrota que no primeiro tempo jogou muito bem e perdeu de 4-1. O resultado do jogo com o Flamengo não diz exatamente como o jogo foi, porque realmente o Vasco teve chance de ganhar no primeiro tempo. Nos 40 primeiros minutos o Vasco foi muito bem, depois que tomou o gol quase no finalzinho. Aí no segundo tempo realmente o Vasco teve que sair para o jogo, e jogando contra uma equipe, contra o Flamengo, sempre é difícil você sair para o jogo. Acredito que hoje o Vasco vai se impor dentro de São Januário, e acho que o Vasco tem condições totais de ganhar do São Paulo. A gente acredita muito que o Vasco possa ganhar para subir na tabela, com o Pikachu, com o Castan, com o nosso goleiro, que eu acho muito bom, e com o Thales Magno. Esperamos que o Rossi possa entrar no decorrer da partida, ou possa entrar eventualmente já do primeiro tempo. A minha dica e meu palpite é Vasco 1-0. Atenção, vascaínos. Aquele abraço. E aí, galera do Atenção Vascaínos, Vasco e São Paulo em São Januário. Qual é o jogo que vem na sua cabeça quando Vasco e São Paulo se enfrentam em São Januário? Na minha, vem esse jogo aí atrás, ó. Vasco e São Paulo 2001. Vasco 7, São Paulo 1. Brilhou o Euler, que está fazendo esse gol aí atrás, e o Romário com 3 gols naquela partida. O Vasco mandou o São Paulo naquele jogo como? Passou por cima. Não estou otimista que o placar vai ser tão elástico quanto foi naquele jogo, mas eu acredito que o Vasco vai conseguir sair com a vitória. Apertada, no meu placar,
2-1 Vasco, e com boas participações principalmente do Marcos Júnior no meio-campo e o Marrone no ataque. Acredito que com esses 4 jogadores de marcação no meio-campo, o Vanderlei Luxemburgo vai conseguir paralisar a equipe de São Paulo com uma equipe muito rápida, principalmente agora na direita com o Daniel Alves. O Vasco vai conseguir fazer essa marcação no meio-campo e dar liberdade para os 2 meninos lá na frente, tanto Marrone quanto Thales Magno, para fazer os gols que devem dar a vitória para o Vasco. Para mim, por 2-1, vencendo em São Januário lotado, porque vai estar, o torcedor vascaíno está empolgado e vai fazer o Caldeirão São Januário, essa vitória mais importante para o Vasco. Vasco 2, São Paulo 1, esse é meu placar, Marrone e Marcos Júnior sendo os grandes destaques dessa partida. Valeu, galera, vamos torcer, que o Vascão é nosso e o Vascão tá forte para esse jogo contra o São Paulo. Otimismo, galera! Fala, Flávio! Fala, galera do canal, vamos pro nosso pré-jogo de Vasco e São Paulo. Eu imagino uma partida muito difícil pro Vasco, até que a gente pega o melhor time desde a volta da Copa América. Pro Vasco ganhar essa partida, eu imagino que o time vai precisar usar muito a bola parada, que é a nossa melhor arma na competição, e que os contra-ataques se encaixem, principalmente no segundo tempo, caso o Rossi entre e consiga puxar esses contra-ataques nos espaços, jogando contra o time dos caras um pouco mais cansado. Meu palpite para a partida é 1-0 Vasco, muito suado, muito difícil, e o destaque da partida para mim amanhã não vai ser o Thales Magno como eu vim apontando, não. Para mim vai ser o Marrone. Ele tá voltando de suspensão, depois de ficar um jogo fora e ser expulso de uma maneira infantil contra o Goiás, talvez tenha colocado a cabeça no lugar, tenha treinado bem, inclusive fez gol no treino durante a semana. Eu imagino que ele pode ser o destaque. Ele puxando o contra-ataque, ele que é alto, vamos torcer pro Vasco ganhar essa partida. É isso aí, galera, um abraço gigante e todos os caminhos levam para São Januário hoje, hein? Tchau, tchau! Alô, Flávio, amigos do canal Atenção Vascaínos. Realmente é um grande desafio hoje pro Vasco da Gama. Eu já estou aqui me preparando para partir para São Januário, jogo na nossa casa, importantíssimo apoio da torcida, conto com o apoio de toda a torcida do Vasco da Gama hoje. É um jogo dificílimo, São Paulo vindo de 5 vitórias consecutivas e o Vasco, né, em altos e baixos, tentando aí se recuperar e se reposicionar melhor na tabela. É um jogo onde eu acredito que o Vasco, pela semana que teve de preparação, tudo que aconteceu durante a semana, lançamento aí do CT, eu acredito que o Vasco possa fazer sim uma boa partida, que a gente possa surpreender a equipe do São Paulo e sair com uma vitória. Não acredito que seja uma vitória elástica. O Vasco deve ganhar sim, um resultado magro. Na minha opinião, deve ser aí no máximo 1-0, um jogo difícil, duro, mas uns 3 pontos a gente tem essa expectativa de que aconteça. Eu acredito muito na vitória do Vasco, acredito muito na participação do torcedor, e eu acredito muito que o Vasco faça uma bela partida. É bom lembrar que os jogos em São Januário têm um outro sabor, né? Um outro olhar. E aí eu acredito que realmente com essa motivação, torcida e time em campo correspondendo, a gente possa sair vitorioso. Então eu conto com você, torcedor do Vasco, você está inscrito aqui no nosso canal, compareça, prestigie a equipe. O Vasco precisa muito do torcedor. Lembrando, lançamos uma campanha do CT essa semana. Você pode escolher o valor da sua contribuição e participar para construir o nosso CT. Assim como a geração passada construiu São Januário, torcedor do Vasco, agora é a nossa vez, agora é a sua vez de construir o centro de treinamento dos sonhos do Vasco da Gama para se tornar uma usina de transformação de grandes atletas, tornar o clube cada vez mais vencedor, e é com a sua força, com a nossa força, que o Vasco vai se tornar novamente uma potência no futebol mundial. Eu acredito. E você? Então participe, conto com você. Até lá, daqui a pouco eu estou em São Januário, hein, Flávio? Um abraço aí. Valeu, turma, muito obrigado a todos vocês, e logo mais às 4 da tarde a bola rolando, e a minha opinião é bastante objetiva. Acho que o Vasco vem de uma derrota que o placar foi injusto. Acho que o 4-1 mascarou uma atuação até razoável do Vasco, o primeiro tempo principalmente. O Vasco teve boas oportunidades, não teve competência técnica. As voltas do Marcos Júnior e do Marrone, por mais que não sejam jogadores espetaculares, são voltas importantes, e acho que o Vanderlei acerta ao recolocar o Pikachu na lateral direita. O Cáceres definitivamente é um jogador que não deu certo no Vasco. É um lateral até de força, mas marca mal, ataca mal, enfim, não é um jogador completo para jogar no nosso clube. A volta de Marrone
fazendo ali a ala esquerda, que pode até fazer o Henrique crescer, e o Marco Júnior, que fez o gol da vitória contra o Goiás, podem dar um pouco mais de força. Acho muito importante a presença do Rossi no banco, é um jogador que pode ajudar a formar um ataque ainda mais poderoso. Muita gente falando, o Vanderlei vai colocar 4 volantes. Gente, o futebol mudou muito. A questão de nomenclatura, volante, lateral, zagueiro, meia, é uma visão ainda turva do passado. Acho que você não pode dizer que são 4 volantes. O Richard pode ser o jogador que vai defender mais, vai ficar mais plantado. Mas os outros têm obrigação. Vocês devem se lembrar, o jogo contra o Goiás, o gol foi feito numa jogada pela direita do Raul, volante, que vai jogar assim no dia de hoje, saindo mais por ali, é um jogador que se aproxima, e cruzando para o Marco Júnior, que seria, também na ótica do torcedor, um outro volante que chegou à área para fazer gol. Então, eu acho que não tem muito essa história de que o jogador tá jogando defensivamente, ou então o jogador só joga ofensivamente, ou então vamos botar 4 atacantes que vai melhorar. Nem sempre é assim. É importante se pensar também no adversário. O São Paulo é um time que tem muita força, tem muita potência física, tem jogadores ali de uma intensidade enorme, como o Everton, como o Daniel Alves, apesar da idade, o próprio Tietê, o menino Lisieiro, o Antony pela direita é um jogador perigoso, que vai dar trabalho ao Henrique, com certeza, foi um destaque da Copa São Paulo. Enfim, é um jogo difícil, mas acho que o Vasco, se conseguir botar a bola no chão e aproveitar a força da sua torcida, jogar com entusiasmo, marcar as jogadas pelo meio, principalmente com o Daniel Alves, que é um jogador que faz o jogo andar, com 2 toques na bola, acho que o Vasco tem boas possibilidades. Jogar em cima do Léo Pelé, acho que o Léo Pelé é um jogador que está sem jogar, está sem ritmo, o Reinaldo vinha jogando, é um jogador importante na bola parada, o Léo é bom jogador, mas talvez possa sofrer algum tipo de pressão. Então eu acho que é legal jogar ali, forçar com o Raul, de repente botar o Rossi no segundo tempo. Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo complicado, 1-0 já vai ser uma goleada, o torcedor não deve ir a São Januário para achar que vai ganhar, porque não vai ganhar fácil, muito pelo contrário, vai ser um jogo difícil. O São Paulo não perde há 5 partidas, tá lá no topo da tabela, é um daqueles times que o Vasco vai ter dificuldade em ganhar, mas jogando em casa, com um esquema um pouco mais precavido, acho que o Vanderlei acertou nisso, acho que o Vasco tem boas chances de conseguir um bom resultado, e é muito importante que consiga esse resultado, consiga ganhar esse jogo para ter confiança, porque depois vai ter outros jogos complicados, pega o Cruzeiro fora de casa, depois pega o perigoso Bahia, que ganhou ontem do Atlético Mineiro também fora de casa. Enfim, o Campeonato Brasileiro não é fácil. Vamos ver, vamos esperar. Placar, eu vou arriscar 1-0 no máximo, que tá bom demais, é um jogo dificílimo. Curta então o jogo, com calma, com tranquilidade, chegue em São Januário, se você tem o ingresso antecipadamente, chegue com calma, sente na arquibancada, sente na social, tome a sua cerveja, o seu refrigerante, coma o seu cachorro quente, mas fique tranquilo, não jogue nada no gramado, isso pode atrapalhar o Vasco, compre produtos oficiais, se associe ao clube, colabore na campanha do crowdfunding com pouco que seja, mas já vale a sua intenção para que o Vasco possa construir o seu CT. Só assim vamos conseguir. Unidos, os vascaínos são praticamente imbatíveis. 4 da tarde, vamos rezar. Vasco e São Paulo é um jogo que vai mexer com o nosso coração. Depois do jogo a gente volta com o pós-partida para a gente analisar, se Deus quiser, uma grande vitória. Vou comer agora, pegar meu carro, ir para São Januário e depois do jogo a gente se fala. Ok, turma? Tchau.